Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu venho neste dia, 28 de março de 2016, trazer mais uma mensagem da parte de Deus para vocês, em nome de Jesus. E eu gostaria de falar hoje sobre como prestar um culto agradável a Deus. Como é um culto agradável a Deus? Será que nós podemos adorar a Deus de qualquer maneira? Será que Deus recebe qualquer culto? Será que qualquer tipo de adoração e culto agrada a Deus? Ou será que existe uma maneira certa de adorar? Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Eu quero trazer uma breve reflexão baseada no texto de Levítico capítulo 10, que conta a história de dois filhos de Arão, Nadab e Abiú. E esse texto traz alguns ensinamentos muito interessantes para nós. Então, se você é uma pessoa que tem vontade, ou então já adora a Deus, é importante que você saiba como é o culto que Deus quer receber de você. Então veja o que a palavra de Deus diz para nós. No livro de Levítico, capítulo 10, a partir do versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Então, olha só, queridos. Resumindo aqui a história que eu acabei de ler. Nadab e Abiú eram filhos de Arão. Eram sacerdotes de Deus. E estavam indo apresentar o culto a Deus. Aqui, o culto no Antigo Testamento. E eles tinham que levar o incensário com fogo. Só que eles colocaram um fogo estranho, ou seja, um fogo proveniente de um local que não era o certo. Um fogo que não era conforme Deus tinha ordenado, não era do local certo. Existia um local certo para trazer o fogo na adoração, para a gente poder entender. Aparentemente, as instruções para a oferta do incenso não foram seguidas apropriadamente. Isso aqui é bem claro. Talvez pelo uso de brasas de outro lugar que não o altar. As brasas de fogo tinham que ser tiradas do altar, mas eles talvez pegaram fogo de outro lugar para adorar a Deus. Então eles são consumidos ali, naquele mesmo local. Diz aqui a palavra de Deus que saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, ou seja, os matou, eles morreram perante o Senhor. Então, queridos, nós vemos aqui uma coisa interessante, que Deus estabelece no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Deus, Ele não recebe qualquer culto, é a primeira coisa que a gente precisa entender. Deus, Ele é um Deus santo. Veja o que Deus disse aqui: Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim. Então, não é qualquer culto que agrada a Deus. Por quê? Porque Deus não é um Deus qualquer, que aceita qualquer coisa, feita de qualquer maneira, com qualquer motivação. Deus, Ele é santo. A palavra de Deus diz claramente que Deus é santo. E por isso nós devemos ser santos. Sede santos, pois o Senhor vosso Deus é santo. É o que a palavra de Deus diz. Lá no livro de Isaías nós vemos os anjos declarando diante de Deus: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E os anjos
com 2 asas voavam, com 2 tampavam os pés e com 2 o rosto, por causa da santidade e da glória que vinha da presença de Deus, ali no seu trono. Então, nosso Deus, queridos, é santo. O Deus verdadeiro, ele é um Deus santo. O que significa isso? Significa que Deus é puro, significa que Deus é perfeito, que não há mancha nenhuma de pecado em Deus, não há maldade em Deus. Deus é totalmente bom, é totalmente puro, limpo. Ele é a perfeição encarnada num ser. É Deus. E esse Deus, ele quer ser adorado por nós. Ele é digno de toda adoração. Mas por ele ser santo, o culto que nós prestamos a Deus tem que ser um culto que o agrade. Tem que ser um culto conforme o que foi estabelecido por ele. Nós vimos aqui no Antigo Testamento claramente que Deus estabeleceu todo o culto a Deus, a ele mesmo. Não foram os homens que determinaram como era a maneira certa de cultuar a Deus. Não, foi Deus que disse como ele queria ser adorado, como ele queria ser cultuado. Foi Deus que estabeleceu, nos mínimos detalhes ali no Antigo Testamento, como é que era a maneira certa de adorar a Deus. Então essa é uma das primeiras coisas que nós aprendemos, que o nosso Deus é santo e que por isso ele estabelece uma adoração que é santa, ou seja, que está de acordo com os seus princípios, com as suas ordenanças. Estes homens, queridos, Nadab e Abiú, tinham, no capítulo 9, descreve quando ele e Arão foram separados para o sacerdócio e foram consagrados e fizeram ofertas pelo pecado e foram separados para oficiarem como sacerdotes. E diz a palavra de Deus no final do capítulo 9 aqui assim: que então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Isso aqui foi no final da consagração de Arão e de seus filhos como sacerdotes. Nós vemos aqui que a glória do Senhor apareceu. Por quê? Porque tudo foi feito conforme Deus tinha ordenado. Todo o ritual de consagração foi feito conforme a vontade de Deus. Então, como consequência, a glória de Deus apareceu a todo o povo. Deus manifestou a sua presença. Nós aprendemos claramente com isso que, se não for seguido o padrão de culto como Deus determinou, a glória de Deus não vai se manifestar. O que vai se manifestar, pelo contrário, é juízo de Deus. Então aqui a glória de Deus tinha se manifestado e saiu fogo de diante do Senhor e consumiu nesse momento aqui o que? O holocausto, o sacrifício que eles fizeram. E o povo ficou alegre e se prostrou sobre o rosto. Nesse momento aqui foi uma maravilha, a glória de Deus se manifestou, saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o sacrifício que eles fizeram e todo o povo ficou alegre. E na história de Nadab e Abiú foi exatamente o contrário. Eles não seguiram as ordens de Deus com relação à adoração, fizeram conforme a cabeça deles, o que eles achavam que deveria ser feito, levaram fogo estranho perante Deus, ou seja, um fogo que não era do agrado de Deus, não veio do local de onde Deus estabeleceu, portanto era um culto que Deus não ia receber, porque não estava de acordo com os padrões de Deus. E aí, em vez da glória de Deus aparecer e do fogo de Deus se manifestar para o bem, o fogo de Deus se manifestou como juízo na vida daqueles homens e eles morreram. E o que nós aprendemos com isso, queridos? Que eu queria que a gente refletisse aqui. Quantas pessoas nos dias de hoje, diariamente, se chegam para Deus
com a intenção de adorá-lo, tanto no seu culto pessoal em casa, como no seu culto nos templos, nas igrejas, congregações. E será que Deus está recebendo todo esse culto que é feito a Ele? Porque muitas pessoas têm se chegado a Deus para adorá-lo do jeito que elas acham que deve se chegar. E não do jeito que Deus quer ser adorado. E não do jeito que agrada a Deus. Então eu digo para você, sem medo de errar, muitas pessoas que estão se chegando a Deus para adorar hoje em dia não estão agradando a Deus. Esse culto que elas estão prestando a Deus é um culto abominável, porque elas estão apresentando fogo estranho, porque elas estão cultuando de uma maneira que não agrada a Deus, de uma maneira que não glorifica o nome de Deus. Veja o que Deus diz aqui no versículo de número 3. Isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Esse aqui é o objetivo do culto. No momento do culto, Deus quer fazer isso. Deus quer mostrar a sua santidade naqueles que se chegam a Ele. O que significa isso? Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim. Ou seja, Deus quer mostrar-se santo através das pessoas que o estão adorando. Todo aquele que se chega a Deus deve se chegar em santidade, para que quando qualquer pessoa veja aquele culto sendo prestado, aquela pessoa adorando a Deus, ali ela veja uma manifestação da santidade de Deus. Tem que ser um culto onde Deus é santificado. Como ele diz aqui, serei glorificado diante de todo o povo. No culto que nós prestamos a Deus, Deus quer ser reconhecido como um Deus santo e Ele quer ser glorificado diante de todo o povo. Então, quando eu me achego para cultuar a Deus, as pessoas têm que ver a santidade de Deus em mim. Porque Deus disse que vai mostrar a sua santidade naqueles que se chegam a Ele. Então, quando eu me chego a Deus, eu tenho que me chegar de uma maneira santa. Porque aqueles que olharem para mim vão ver Deus na minha vida. Vão ver a manifestação da santidade de Deus na minha vida. Se eu não me achegar a Deus de uma maneira correta, agradável a Deus, em vez de Deus mostrar a santidade dele naquelas pessoas, aquele culto vai ser uma blasfêmia. Aquele culto vai ser uma profanação. Vai ser um culto que não traz glória para Deus. Então nós vimos claramente aqui que o culto a Deus tem a ver com santidade. E aí eu pergunto para você, quando você se chega a Deus, a santidade de Deus está sendo mostrada na sua vida quando você se chega a Deus? Deus disse que essa é a sua vontade. A sua santidade, a santidade de Deus está em você? Quem olha para você está vendo ali um culto santo, agradável a Deus, uma vida santa, reta, um culto conforme os padrões de Deus? Ou será que quando as pessoas olham para você, elas veem uma pessoa que vive em pecado, uma pessoa que vive na desobediência e está ali supostamente prestando um culto a um Deus santo, mas através de uma vida que vive no pecado, através de uma vida que vive distante de Deus? E aí Deus não está sendo glorificado. Porque quando é que Deus é glorificado? Quando o culto é santo. E aí é que eu quero que você medite comigo. Como é que está a sua vida quando você vai adorar a Deus? A palavra de Deus diz lá em João 4:24 que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
Isso já traz mais luz como é que é um culto santo agradável a Deus. Tem que ser em espírito e em verdade. Ou seja, tem que ser algo que vem do mais profundo do meu ser, que vem de dentro de mim, que é de todo o meu coração, que é algo que é verdadeiro, que é sincero, que é real, que vem de um amor profundo, que vem de um desejo profundo de adorar a Deus. É em espírito, ou seja, não é só de aparência. Não é um culto só de aparência, onde você vai diante de Deus, levanta os braços, diz glória a Deus, diz aleluia, mas lá no seu coração não é reto diante de Deus. Não, o culto tem que ser em espírito. O seu espírito tem que estar verdadeiramente adorando a Deus. Jesus criticou duramente os fariseus, porque os fariseus diziam que amavam a Deus, adoravam a Deus, entre aspas, mas Jesus disse que o coração deles estava longe dele, porque o coração deles estava cheio de pecado, ou seja, não era um culto que vinha do seu espírito, do seu interior, não era um culto com todo o seu ser, era um culto só de exterioridades, de aparência. Então o culto tem que ser em espírito, tem que ser em verdade. O que é um culto em verdade? É um culto onde eu estou andando em retidão, em obediência. É um culto verdadeiro. É um culto sincero. Não é um culto de aparência. É um culto onde eu estou dando o meu melhor. Lá em Malaquias capítulo 1, do 6 ao 14, Deus condena grandemente a nação de Israel porque eles iam oferecer a Deus no culto. Ofereciam animais doentes, aleijados, cheios de defeito, quando Deus tinha dito que eles tinham que oferecer animais sem defeito, tinham que oferecer o melhor, e o povo oferecia o pior para Deus. E o povo às vezes ia adorar a Deus vivendo em pecado. Então o culto, para ser agradável a Deus, tem que ser em espírito e em verdade. Quando você está adorando a Deus, aquele culto é verdadeiro? Ou você está adorando só com seus lábios, mas com o seu coração você está distante de Deus? Porque o culto ele tem que refletir todo o seu ser. E nós não adoramos a Deus só com a nossa boca. Nós adoramos a Deus com as nossas atitudes. Não adianta de nada ir a uma igreja adorar a Deus, ou mesmo orar na sua casa, dizer palavras de adoração a Deus, se o seu coração não é reto diante de Deus. Se você vive no pecado, se você vive na desobediência. Deus muitas vezes criticou Israel, dizendo até que não suportava mais os seus sacrifícios, porque o povo de Israel vivia no pecado e achava que Deus ia continuar recebendo os sacrifícios que eles faziam, sendo que as suas vidas estavam totalmente desconcertadas diante de Deus. Quando a gente vai adorar a Deus, a gente tem que adorar a Deus com as nossas palavras e com o nosso coração e com as nossas atitudes. Quando eu vou adorar a Deus, meu coração tem que estar reto diante de Deus. O que é o fogo estranho que muita gente tem apresentado diante de Deus hoje? É esse culto falso, só de aparência, um culto exterior. Mas o coração da pessoa está cheio de pecado, cheio de desobediência, cheio de motivações erradas. E você acha que Deus vai receber esse culto? Você acha que Deus está mostrando a sua santidade e sendo glorificado em pessoas que estão vivendo no pecado e que se achegam para Deus, todas cheias de pecado? Deus não vai se agradar desse culto, queridos. Quantas pessoas estão hoje indo para cultos, para missas, dizendo que querem adorar a Deus, e acham que só porque estão indo para uma igreja, Deus vai receber aquilo ali, e ela vai sair de lá mudada. Porque as pessoas têm uma tendência de achar que só pelo fato de estar indo para uma igreja, Deus já se agrada. Não é a questão de que você está indo para uma igreja, é como é que você está indo. Qual é a motivação do teu coração? Como é que você está andando diante de Deus? O teu culto tem que ser em espírito e em verdade. Aí tem gente que está indo para as igrejas, para os cultos, para as missas,
para seja lá o que for de tipo de celebração cristã, e estão vivendo no adultério, na prostituição, roubando, matando, sendo desonestos, mentindo, vivendo uma vida de falsidade, de fofoca, não têm temor a Deus, vivem no pecado, não amam a Deus, não têm vida de consagração a Deus, de oração, de leitura bíblica, não amam o seu próximo, não estão nem aí para obedecer a Deus, mas eles acham que quando chegarem num culto Deus vai receber. Não vai, querido. Você, em vez de estar agradando a Deus, e aquele culto ser um culto agradável a Deus, pode ter certeza, você está atraindo juízo para si. Porque quando o culto é abominável, que vem de uma pessoa que está vivendo no pecado, esse é um culto onde você está apresentando um fogo estranho, porque ele não é um culto em espírito e em verdade. É um culto hipócrita, é um culto falso. Em vez de Deus se alegrar, Deus vai ficar irado. Você vai estar acumulando ira para si, para o dia do juízo. E aquele que presta um culto dessa maneira, se ele não se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus e passar a viver corretamente diante de Deus, e adorar a Deus em espírito e em verdade, oferecendo o seu melhor, não só com palavras, mas com a sua vida, essa pessoa será condenada, se ela não se arrepender. Então pare para pensar, como é que está sendo o seu culto a Deus? Será que Deus está se agradando? Você tem que olhar como é que está a sua vida. O que você está apresentando para Deus no seu culto? Um coração cheio de pecado? De alguém que vive no pecado? De alguém que vive distante de Deus? Isso é um fogo estranho. Pode até ser que você não seja consumido como foi consumido Nadab e Abiú, porque desagradaram a Deus. Pode ser que você não morra na igreja, mas pode ter certeza, você está atraindo o juízo de Deus para si. E um dia, se você não se arrepender, você vai ser condenado. Eu estou dizendo isso aqui com todo o amor para que você se arrependa, para que você mude, porque senão você vai cair na mesma condenação de Nadab e Abiú, você vai ser consumido pelo fogo de Deus, você vai ser condenado. Embora aparentemente aqui nada de ruim esteja acontecendo para você, mas com certeza, quem está oferecendo um culto assim, com fogo estranho, que não está agradando a Deus, já está separado da presença de Deus. Aquele culto Deus não recebe. Isso já é um juízo, isso já é um castigo. A pessoa está afastada da presença de Deus. Então se volte para Deus, se arrependa, viva uma vida reta diante de Deus. Não seja como os fariseus que adoravam de aparência, mas o coração deles estava longe de Deus. Que diziam Senhor, Senhor, mas não faziam o que Jesus mandava. Por isso que Jesus disse, de que adianta dizer Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu vos mando? Então o culto tem que ser agradável a Deus, tem que ser conforme Deus deseja, tem que ser em espírito e em verdade. Tem que ser um culto onde Deus mostra a sua santidade em nós. Ou seja, a atitude que eu estou tendo é santa, está agradando a Deus e Deus está sendo glorificado através daquele culto. E eu faço um alerta aqui também para todas as pessoas que ministram na congregação, que pregam, que louvam. Quantos estão pregando e louvando hoje nas igrejas e vivendo uma vida de pecado, apresentando fogo estranho para Deus, apresentando um culto abominável aos olhos de Deus, fazendo como o povo de Israel que oferecia animais com defeito, ofereciam o pior. E Deus abominava aqueles sacrifícios. Muita gente hoje está oferecendo um culto a Deus, ministrando na igreja, e aquilo ali é uma abominação para Deus. Deus não está recebendo. Porque muitas pessoas, em vez de quererem que Deus seja glorificado, elas estão querendo ser glorificadas. Estão querendo atrair a atenção para si. Estão cheios de soberbos, de orgulho, cheios de motivações erradas. E Deus disse claramente aqui que o propósito dele é mostrar a sua santidade naqueles que se chegam a ele e ser glorificado no meio do povo. Não é que ninguém receba glória. Deus é que tem que receber a glória. Então, queridos, vamos adorar a Deus
em espírito e em verdade. Vamos prestar um culto que agrade a Deus, não só de aparência, mas de todo o coração. Um culto que é proveniente de uma vida que vive em santidade. Porque se não for assim, esse culto vai ser fogo estranho e você está atraindo condenação para si. E essa não é a vontade de Deus. Então, se a sua vida estiver assim, se arrependa, se converta, peça perdão a Deus. Deus vai te perdoar. E aí o culto que você for oferecer para Ele, depois Ele vai receber, porque você foi restaurado. E agora o teu culto vai ser um culto verdadeiro. Então que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.